Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube, no Instituto Gaudiya de Educação Vaishnava, pertencente à ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Meu nome é Mahakrishnanam e nós sempre estamos trazendo uma comparação do conhecimento, da sabedoria, da teologia, da filosofia, do pensamento entre o Ocidente presente, o nosso local, e o pensamento, a sabedoria, o viés místico e transcendental do Oriente através dos textos védicos. Hoje eu vou começar uma série pequena, uma série de 2 episódios. Esse vai ser o primeiro episódio, que vai ser intitulado Grandes Místicos da História. E qual é a importância desses místicos? Esses místicos, eles conseguiram ir além do senso comum, além da grande massa, e ir pela sua caminhada, pelo seu empenho, pela sua dedicação, pela sua rendição, eles conseguiram descobrir ou trilhar um caminho que leva ao absoluto, a Deus, a pessoa suprema. Então é extremamente importante nós estudarmos a vida, a obra e especialmente os ensinamentos, as instruções desses grandes místicos, pelo qual nós podemos ter uma via de acesso, uma avenida para se chegar, para se conhecer Deus. Deus não é conhecível através dos sentidos, nem através da razão. Porém, esses grandes místicos indicam o caminho de rendição e devoção pelo qual nós podemos seguir os seus passos. Ok? Então é muito importante para quem almeja conhecer a Deus, ter uma experiência com o Sagrado, com o Supremo, estudar a vida desses místicos nas diversas tradições, nas diversas culturas que eles viveram e manifestaram suas realizações. Hoje eu vou estar trazendo a realização mística de uma grande personalidade, de uma mulher que foi uma grande rainha, que foi a rainha Kunti. Serão as instruções da rainha Kunti a partir do 8º capítulo do primeiro canto do Srimad Bhagavatam, do Bhagavad Purana, que é o principal texto, é o texto conclusivo de toda a sabedoria védica. Então eu vou estar aqui compartilhando com vocês as instruções, os ensinamentos da rainha Kunti, que são muito famosos, são muito profundos. Então ela vai ensinar detalhadamente a ciência de como se aprisionar Deus no coração. Então vamos lá, espero que vocês façam um bom proveito e possam degustar desse saber transcendental. Muito bom, os nossos defeitos especiais. Então, outro título para essa videoaula é Grandes Heróis da História. Então hoje eu estou falando sobre a rainha Kunti e na próxima videoaula eu vou falar sobre Bhishmadeva, que é o capítulo seguinte, que é o capítulo 9 do primeiro canto do Srimad Bhagavatam, que é o momento derradeiro em que Srila Bhishmadeva, o avô dos Pandavas, está deixando esse mundo, e ele vai deixar instruções muito pertinentes para se alcançar a autorrealização também. Ok? Mas a videoaula de hoje é sobre o capítulo 8 do Srimad Bhagavatam, ou Bhagavad Purana, as orações da rainha Kunti. Vem comigo. Nossa, está fazendo uma ventania aqui em Zurique. Ok, a poderosa personalidade de uma rainha em devoção. Então a história da rainha Kunti, ela é muito profunda. Ela é uma das personagens centrais do Mahabharata, que conta a história de Krishna, dos Pandavas e dos Kauravas, os algozes, os ímpios, liderados por Duryodhana,
seus 100 irmãos e seu pai, Dhritarashtra. Então Kunti foi uma figura que foi uma grande devota, né? Foi uma grande iluminada por Deus. E aí uma questão para a gente entender mais profundamente o caminho da devoção, o caminho daquele que quer conhecer Deus através do exemplo dessas personalidades. Será que a vida da rainha Kunti foi fácil? Será que pelo fato dela ter plena devoção e total apego a Deus, a vida dela foi um mar de rosas? Ou seja, ela teve todas as facilidades, todas as portas abertas? Não, muito pelo contrário. Ela enfrentou enormes dificuldades, e por enfrentar essas enormes dificuldades, por ter coragem, força inigualável, ela conseguia dependência completa de Deus. Não era pelo esforço, pela capacidade dela, mas essas dificuldades, esses obstáculos impeliam ela a ser completamente, totalmente dependente da Suprema Personalidade de Deus. Tá bom? Vamos ver um pouquinho da biografia da rainha Kunti. Então aqui é apresentada por Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, que é o derradeiro, que é o grande comentarista do Srimad Bhagavatam para os dias de hoje. Então Prabhupada fala, né, que ela foi a filha de Maharaj Shurasena e irmã de Vasudeva. Vasudeva que se casa com Devaki, ou seja, o pai de Krishna. Mais tarde foi adotada por Maharaj Kuntibhoja. Então, devido a esse grande rei, que ela tinha esse nome, né? Que ela herdou esse nome Kunti, do rei Kuntibhoja. Desde então passou a ser conhecida como Kunti. Olha só que interessante, ela é a encarnação da potência de sucesso da personalidade de Deus. Os cidadãos celestiais dos planetas superiores costumavam visitar o palácio do rei Kuntibhoja. E numa dessas visitas, quem é que vem? Nosso grande amigo Durvasa Muni, que é uma encarnação do Sr. Shiva. E uma das características do Sr. Shiva é que dele vem a modalidade ou a qualidade da ignorância, Tamoguna. Por isso o Sr. Shiva ele fica irado muito facilmente. E Durvasa Muni ele carrega esse traço de destempero, de azedume, às vezes, em seu caráter, apesar de ser um grande sábio, uma grande personalidade. Então Kunti se ocupava em recepcionar essas personalidades, inclusive nesse episódio do Durvasa Muni. E estando satisfeito com seu serviço fiel, Durvasa Muni, o grande sábio, deu-lhe um mantra, deu-lhe um presente, né? Ele ficou satisfeito, e os sábios são muito caridosos, muito compassivos. Então ele deu um mantra pelo qual seria possível chamar qualquer semideus que lhe aprovesse. Então, num belo dia, Kunti, no palácio, na casa real de seu pai Kuntibhoja, devido à curiosidade da adolescência, ela resolve testar esse mantra. Então ela vai lá, canta o mantra, e eis que surge Surya Vivaswan, o próprio Deus do Sol. E o próprio Deus do Sol diz para ela: olha, você me chamou aqui, e a potência desse mantra, o benefício desse mantra é que eu vou ter um filho com você. Nesse instante ela ficou muito preocupada, ficou muito pesarosa, porque como que ela podia, uma moça solteira, ter um filho adolescente? Isso seria, moralmente, seria uma grande vergonha. Ainda hoje pode causar bastante abalo. Agora, na cultura védica, que tem um grau moral muito elevado, especialmente porque visa a transcendência e a autorização, então ela fica totalmente apavorada. Não, como
você vai ter relação comigo, eu vou ter um filho? De jeito nenhum, isso vai acabar com a minha reputação, isso vai acabar com o meu nome, com o nome da minha família na sociedade. De jeito nenhum, por favor, Súria, vá embora daqui, por favor. Mas Súria, em toda a sua sabedoria, fala para ela: não se preocupe, você vai ter relação comigo, você vai ter um filho, mas isso vai manter intacta a sua virgindade. Então acontece o ocorrido e Kunti gera uma grande personalidade, que é Karna. Karna, ele é o filho do Deus do Sol e era uma criança belíssima. Ela nasce com brincos e com armadura já. Karna possuía uma armadura que não se separava do corpo dele e era muito poderosa. Então Kunti vê aquele filho, né, e fica apaixonada, numa reação natural feminina. Só que ela tinha muito medo ainda da represália, né? Como que ela ia mostrar aquela criança para a sociedade? Então o que ela faz? Ela coloca a criança num cesto e coloca rio abaixo. Não me lembro agora se era o de Amuna. Eu acho que era o de Amuna. Não estou certo. Exato. É igual na história de Moisés. Então depois a criança Karna é encontrada por um Shudra, né, por um trabalhador. Se eu não me engano, ele era carpinteiro, ele fazia carroças, fazia quadrigas, algo assim, e a criança Karna é criada por um Shudra, apesar de ser o próprio filho de Deus do Sol. Então os anos passam, né, e mais tarde Kunti se casa com um grande imperador que tinha direito ao trono, que era Pandu. Ele tinha direito ao trono, ao império, né, o império dos Bharatas. Então o primogênito da família, o primeiro filho, foi Dhritarashtra, mas como Dhritarashtra era cego, o filho seguinte, que era Pandu, que ia governar. Só que Pandu, ele foi amaldiçoado. Ele foi amaldiçoado que quando tivesse relações, ele ia morrer. Quando ele estivesse tendo relações sexuais, ele ia morrer. Foi amaldiçoado por um Brahmana. Então, dessa forma, devido à maldição, Pandu e as suas duas esposas, Madri e a Kunti, vão para a floresta. Só que eles não podiam ficar sem herdeiro, né? O reino não podia ficar sem um sucessor, o governo. Então o que acontece? Pandu, baseado nas escrituras, em vários exemplos, pede para Kunti usar o mantra e ter filhos. Então o primeiro semideus que ela invoca é Yamaraj, ou Dharmaraj, o deus do Dharma. E então nasce Yudhishthira Maharaj. Depois o segundo semideus é Vayu, e de Vayu vem o grande Bhimacena, poderoso como o vento. O terceiro semideus invocado é Indra, e de Indra vem o grande herói do Mahabharata, da Bhagavad Gita, que é Arjuna. E os últimos dois filhos, que são os Ashwini Kumaras, são invocados por Madri. Mas antes disso, Pandu teve relações com Madri e por isso abandonou o corpo. Na cultura védica, a esposa ela entra na pira funeral junto com o esposo por vontade própria, é a cerimônia de Sati. Então fica decidido de comum acordo que Madri iria entrar na pira funeral junto com Pandu, e Kunti, como ela tinha os 5 filhos, ela ia ficar cuidando desses 5 filhos. Então vejam que ela fica sozinha, viúva, e tendo que cuidar de 5 filhos. Ela passou por muitas provações, por muitas dificuldades, por situações insuperáveis para a maioria das pessoas.
mas mesmo assim, pela dependência que ela tem de Deus, ela consegue superar todos os desafios e dificuldades. Veja que interessante Bhaktivedanta Swami pessoalmente falando sobre a história e sobre os traços da rainha Kunti, né, os traços sagrados. Como a esposa do rei Pandu, o imperador do mundo há cerca de 5.000 anos atrás, e a mãe dos Pandavas, sim, Pandu, os Pandavas. A vida de Kunti foi marcada pela tragédia e perda. Como Dhritarashtra, o irmão mais velho de Pandu, nasceu cego, Pandu, embora mais jovem do que seu irmão, tornou-se o sucessor do trono. Depois que Kunti se casou com Pandu, seu marido foi colocado sob uma maldição que o impediu de gerar filhos. Forçado a abdicar do seu trono, Pandu se retirou para a floresta com Kunti e sua co-esposa Madri. Com a permissão de Pandu, Kunti invocou a bênção que lhe deu o grande místico Durvasa Muni para conceber 3 filhos, a saber, Yudhishthira, Bhima e Arjuna, dos semideuses Dharma, Vayu e Indra, respectivamente. Bom, tudo isso a gente já abordou. Após a morte prematura de Pandu, Kunti e seus filhos voltaram para o reino. Seu filho mais velho, Yudhishthira, deveria assumir o trono, era o herdeiro legítimo, mas foi enganado. Então aqui a gente vê já a estrutura, a mola mestre da trama no Mahabharata. Foi enganado desta posição por seu primo, ou seja, sobrinho de Kunti, Duryodhana, com fome de poder, ou seja, era ganancioso, vicioso. Duryodhana também fez inúmeras tentativas de assassinato, de matar os seus primos, na vida dos Pandavas e Kunti. Para a grande tristeza de Kunti, os Pandavas foram exilados, eles tinham que ficar fora do domínio do reino. Foram exilados para a floresta por 13 anos, depois de tolerar o abuso de sua esposa Draupadi, ou seja, no jogo de dados, Shakuni, o tio trapaceiro que apoiava os Kauravas, né, Duryodhana e seus irmãos, enganaram Yudhishthira. Então eles pediram para que Draupadi fosse despida. Se não fosse o próprio Senhor Krishna e a devoção de Draupadi por ele, Draupadi ia ficar nua em plena assembleia dos Kauravas, o que ia ser uma humilhação enorme, tanto para Draupadi como mulher, quanto para os Pandavas, que eram seus maridos, pelos parentes de Duryodhana, os Kauravas. Os sofrimentos, esse é o ponto que eu queria pegar com vocês. Os sofrimentos da rainha Kunti eram muito maiores do que qualquer pessoa comum poderia suportar. No entanto, suas orações não são egoístas, porque ela não pede alívio. Muito pelo contrário, as orações da rainha Kunti são o mais perfeito e discernido caminho para alcançar a devoção pura, ou seja, o caminho científico perfeito para alcançar a devoção a Deus se encontra nas orações da rainha Kunti. Contexto geral da história. Então aqui já são os versos do Bhagavatam, do Bhagavad Purana, no 8º canto do 1º capítulo. Suta Goswami disse: em seguida, os Pandavas, querendo oferecer água aos parentes mortos que a haviam desejado, a água, foram até o Ganges com Draupadi.
queriam fazer oblações para a alma desses parentes. As senhoras caminhavam na frente. Então, qual é o contexto? O contexto aqui já é o final da batalha de Kurukshetra. Então, o Bhagavad Purana, ele vai pegar alguns trechos pós Mahabharata, narrando episódios conectados, mas trazendo um pós-relato ao Mahabharata. Então aqui já é o final da batalha do Kurukshetra. Krishna e os Pandavas saíram vitoriosos, né? O bem, a virtude triunfou. Os Kauravas, Duryodhana e seus irmãos foram aniquilados. Então tá todo mundo muito pesaroso, porque eram todos parentes, eram todos amigos, primos, tios, avós, etc. Então tá todo mundo sofrendo muito. Então Krishna tá aí é Hastinapura, né, a capital do império, atual Delhi. Então, já que o serviço foi feito, Krishna dizimou as ervas daninhas, aqueles que eram viciosos, e o Dharma, a religião, o comportamento impecável ia ser restaurado na figura de Yudhishthira e dos Pandavas. Então ele já estava voltando para o seu reino, Dwarka. Então esse é o contexto onde são proferidos esses versos, e especialmente as orações da rainha Kunti. Ali sentou-se o rei dos Kurus, Maharaj Yudhishthira, juntamente com seus irmãos mais novos, e Dhritarashtra, Gandhari, Kunti e Draupadi, todos acabrunhados de pesar. Sim, o clima de pesar, de velório, né, de finados, era muito forte. O Senhor Krishna também estava ali. Assim, salva da radiação da Brahmastra. Então, entre esses versos 3 e 17 acontece um episódio, que é quando o filho de Dronacharya, Ashwatthama, um menino louco, lança uma arma nuclear, uma arma poderosa, para destruir o filho dentro do ventre de Uttara, que era a esposa de Abhimanyu, que é filho de Arjuna. Então ele queria acabar com a dinastia dos Pandavas, com o último descendente. Ele queria dizimar os Pandavas. Então acontece que Uttara vai correndo e pede ajuda de Krishna, e Krishna então entra dentro do ventre de Uttara, e lá ele salva o embrião. Quem era o embrião? O embrião é o poderosíssimo Maharaj Parikshit, que vai ser o interlocutor do Bhagavad Purana junto com Shukadeva Goswami. Shukadeva Goswami, o filho de Vyasadeva, é o orador. Então Parikshit Maharaj vai ser o questionador, argumentador, vai fazer o diálogo, o intercâmbio de conhecimento e iluminação com Shukadeva Goswami. Então passou-se esse episódio da salvação de Maharaj Parikshit. Aí então nós chegamos a esse verso 17 aqui. Assim, salva da radiação da Brahmastra, Kunti, a casta devota do Senhor, e seus 5 filhos. Quem foi salva foi Uttara, lembre-se. Então Kunti, a casta devota do Senhor, e seus 5 filhos, e Draupadi dirigiram-se ao Senhor Krishna quando ele partia para casa. Então todo mundo sofrendo, o clima de funeral terrível. Aí tem esse episódio da Brahmastra, essa aflição. Krishna vai e salva novamente. Aí eles veem, né, Krishna subindo na quadriga e preparando para se ir embora. Então isso é um pesar, isso é uma dor no coração deles. Draupadi, Kunti e dos Pandavas, terrível. Então nesse momento de pesar, de dor, de separação profunda, tristeza geral, Kunti vai e se aproxima da quadriga
do carro de Krishna, né? Imaginem Krishna já apeado, né? Os cavalos apeados, Krishna já em sua quadriga, em seu carro, pronto para partir. Ela vai, se aproxima e começa a proferir essas orações belíssimas. Então, orações da rainha Kunti. Aí vejam aqui, essa ilustração demonstra bem isso que eu acabei de dizer para vocês. Krishna em sua quadriga e Kunti se aproximando de Krishna para revelar o seu coração e seus sentimentos mais profundos por ele. Resumo das preces de Kunti. Então, primeiro, Kunti oferece reverências. Essa é a primeira atitude quando um devoto se aproxima de Deus, se aproxima de Krishna, é oferecer reverências, glorificar Krishna. Ainda glorificando Krishna, ela fala sobre a sua natureza transcendental como a suprema personalidade de Deus, não como um ser humano comum. Então depois ela vai falar um pouco da filosofia, da teologia, né? Como nós podemos entender Krishna, se é que Krishna, Deus, é concebível, é inteligível, é acessível ao intelecto. Depois, aqui então ela fala uma das qualidades mais marcantes da personalidade de Deus, que é a sua bondade, que é a sua proteção aos seus devotos queridos no intercâmbio amoroso. Depois, como é que o devoto se porta nesse mundo e pode tirar vantagem dele, aceitando as calamidades. Krishna é a Kinchana Gochara, ou seja, ele é aquele que protege os pobretões. A gente vai falar mais sobre esse conceito para frente. Krishna é a riqueza dos miseráveis. Kinchana Gochara. As inconcebíveis lilas, as atividades, as aventuras transcendentais do Senhor Krishna. Por que Krishna descende? Essa parte eu não peguei para trabalhar nas orações, pois cortando os laços de afeição material. Não peguei essa parte porque Krishna descende, porque é uma parte que já que é de mais fácil percepção. Bom, se alguém não souber, pergunta nos comentários, eu posso responder. E ela já está em várias outras partes do Bhagavatam e na própria Bhagavad Gita, né, no capítulo 4, os versos 6, 7 e 8 do capítulo 4 do Bhagavad Gita explica, né, porque Krishna, Deus, vem aos mundos materiais, vem fazer excursões pontuais nos mundos materiais. Então aí eu quero fechar com chave de ouro para vocês, que é a conclusão, né? Vejam que texto sistemático, perfeito, harmônico. Termina, né, falando sobre devoção pura e indesviável. Como cultivar tudo isso. Então vamos lá. Kunti falando, Kunti Uvacha Namasye Purushantyadyan Ishwaran Prakriti Paran Alaksham Sarvabhutanam Antarbahir Avastitan. Srimati Kunti disse: Ó Krishna, ofereço-vos minhas reverências porque sois a personalidade original e não sois afetado pelas qualidades do mundo material. Vós existis tanto dentro como fora de tudo e ainda assim sois invisível para todos. Então aqui ela está falando uma das características da divindade suprema, Deus. Namasye Purushan, ou seja, ela oferece as suas reverências ao Purusha, Vadyan, que é a pessoa original. Essas palavras são muito pontuais, são conceitos extremamente profundos dentro da língua, da filosofia, da teologia, da cultura védica e do sânscrito. Pois ela fala Ishwaram Prakriti Param, que Krishna, ele é esse controlador transcendental da energia material, ou seja, ele controla a energia material, ele não é controlado pela energia material, pelos gunas,
Raja, Sattvas e Tamas, como as entidades vivas, como as almas espirituais comuns, nós, é uma das características de Deus. Deus é a fonte da energia material. Nós não sabemos direito de onde nós viemos nesse estado de consciência e existência atual, e nós somos controlados pela energia material, fome, sede, raiva, ansiedade, frio, calor, nascimento, doença, velhice e morte, além de uma outra série de fatores. Nós achamos que somos controladores, mas nós somos chutados pela energia material. E a existência de Krishna é maravilhosa, porque ele está dentro de tudo, né? Dentro do menor elemento da existência material, que é o átomo. É ele que dá vida, que dá consciência ao átomo. E ele está fora de tudo, porque ele é o universo todo em pessoa, sua forma Viratirupa. Então ele está dentro de tudo e ele está fora de tudo. Ele é tanto menor quanto maior. Mesmo assim, sendo tudo, ele ainda permanece invisível, indizível, inacessível para as pessoas comuns. Maya javanikakchanam agyadokshajam avyayam na lakshase mudhajasha nato natyadharayata. Estando além do alcance da limitada percepção sensorial, por isso ele é conhecido como Adokshaja, Agyana Dokshajam. Doksha significa sentidos, especialmente a visão, e Adokshaja, Aksha, desculpem, significa que ele é invisível, que ele não é acessível pelos sentidos materiais. Vós sois o fator eternamente impecável. Krishna é sempre puro, sempre perfeito. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Isso é explicado no Shruti Mantra. E ele se cobre. Krishna se dá ao direito, ele se reserva ao privilégio de se revelar apenas para quem ele quer. Apenas para quem tem amor puro e devoção por ele. Quem é Deus? Onde está Deus? Deus é Krishna. Mas entender, acessar, realizar isso, só o devoto puro consegue. Ou seja, só pela permissão de Krishna, a alma espiritual pode ter acesso a ele. Por quê? Porque ele está coberto pela cortina da sua energia ilusória, Maya. Vós sois invisível para o observador tolo, exatamente como um ator. Agora vem uma analogia maravilhosa. Exatamente como um ator caracterizado como um personagem não é reconhecido. Tata Paramahansanam Muninam Amalatmanam Bhakti Yoga Vidanarthan Katam Pashena Histriya. Então aqui ele está falando dos Paramahansas, que são os transcendentalistas mais elevados, os Munis, que são grandes pensadores. Essas pessoas têm uma alma pura, Amala, ou seja, não tem contaminação, essas almas. E elas são ávidas, ou são aptas para a prática de Bhakti Yoga, que é o processo, que é o meio que dá acesso a Deus. Bhakti Yoga, ou seja, a conexão com devoção, rendição. Bom, vamos parar de especular e vamos ver o que Prabhupada, como Prabhupada traduz o sânscrito dentro da sucessão discipular, dentro do Gaudiya Vaishnavismo. Vós mesmo desceis para propagar a ciência transcendental do serviço devocional aos corações dos transcendentalistas avançados e especuladores mentais. Os transcendentalistas avançados são os Paramahansas e os especuladores mentais são os Munis, grandes pensadores, que estão purificados por serem capazes de discriminar. Essa é a utilização, essa é
função da inteligência búdica de discriminar entre matéria e espírito, Jnana. Como então podemos nós, mulheres, conhecer-vos perfeitamente? Então esse verso ele mostra toda a humildade, toda a modéstia da rainha Kunti. Ela fala que se essas personalidades são tão elevadas, como nós, simples mulheres, vamos conseguir especular a ponto de entender a voz? Porém, a personalidade feminina, ela tem um plus, ela tem uma vantagem sobre esses grandes pensadores, esses grandes filósofos, esses grandes ascetas. Srila Prabhupada vai explicar isso para nós agora. As mulheres, em geral, são incapazes, ou nem sempre, especulam como os filósofos, mas elas são abençoadas pelo Senhor porque acreditam de imediato na superioridade e no poder completo do Senhor. Ou seja, Bhakti é um fenômeno feminino. Bhakti é feminina, ou seja, a devoção, a entrega, a rendição, isso de colocar os sentimentos, as emoções, o coração. Isso é uma propensão feminina. A propensão masculina ou masculino tem essa natureza indagativa, argumentativa, que é muito mais ressabiada, é muito mais arisca. Fica especulando, pensando, e acaba que não se entrega, né? Fica cheio de reservas, cheio de tatos. As mulheres não, as mulheres, devido ao seu coração cálido, quente, carinhoso, elas se entregam, né? E veem Krishna como um filho, como um amante, como um marido, como um amigo. Então a propensão feminina é muito mais favorável ao Bhakti. Bhakti é um fenômeno supremamente feminino. Então elas podem oferecer reverência sem reserva, né? O Senhor é tão bondoso que Ele não favorece especialmente apenas alguém que seja um grande filósofo. Ele conhece a sinceridade de propósito, ou seja, Ele conhece o nosso coração. Apenas por esta razão, as mulheres geralmente reúnem-se em grande número em qualquer espécie de função religiosa. Em todo o país, especialmente Índia, né, o Prabhupada está falando, apesar de ser um traço universal, em toda seita religiosa, parece que as mulheres são mais interessadas, são maioria, né, que os homens. Esta simplicidade na aceitação do Senhor como autoridade é mais efetiva que a demonstração sincera de fervor religioso ou argumentação, especulação filosófica. Então um ponto interessante é que quem está falando sobre essa dificuldade é a própria rainha Kunti. Então geralmente quem aparece argumentando, apontando esse traço, geralmente são vozes femininas no Srimad Bhagavatam, né? Aqui a gente vê a rainha Kunti, depois a gente vai ver Devahuti. Isso parte da própria humildade, da própria modéstia feminina, e aponta, né, esse caráter, esse traço da personalidade dual no mundo material. Orações da rainha Kunti. Então aqui começa a ficar bom. Esse verso aqui dá uma música fantástica. Krishnaya Vasudevaya Devakinandanaya cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha. Isso é um mantra poderosíssimo de oração e de glorificação a Krishna. Então aqui ela está oferecendo orações, ela está glorificando Vandana, o Senhor Krishna. Deixai-me oferecer minhas respeitosas reverências ao Senhor, que se tornou o filho de Vasudeva, o prazer de Devaki, a criança de Nanda e dos outros vaqueiros de Vrindavana, e o vivificador
das vacas e dos sentidos. Então, nesse mantra a gente encontra diferentes nomes de Krishna. Krishnaya, de Krishna, Vasudevaya, de Vasudeva, da Devaki Nandanaya, ou seja, o filho querido de Devaki, Nanda Gopal, ou seja, o Kumara, a criança do vaqueiro Nanda, Govindaya, aquele que dá prazer aos sentidos. Então são diferentes nomes de Krishna, né? Govinda, Nanda Gopa, Devakinandana, Krishna, Vasudeva. Então, qual é o processo, qual é o método, de acordo com os Vedas, de acordo com Sri Chaitanya Mahaprabhu? É o método mais eficiente para desenvolver amor por Deus, para glorificar a Deus nos dias de hoje? De acordo com essas autoridades, é o processo de cantar os santos nomes. Então esse mantra simplesmente ele está estruturado sob a forma de diferentes nomes de Krishna, né? Krishna, Vasudeva, Devakinanda, Nanda, Gopa, Govinda. Então esse mantra é poderosíssimo. Krishna ficou muito impressionada, né? Como que ela, que é uma rainha, que está aqui no palácio dos Kauravas, aqui em Hastinapura, tem acesso a esse método tão confidencial de Nama, de cantar os santos nomes, que me agrada e que me atrai tanto. Ela com certeza é uma grande devota. Então esse mantra aqui mostra o calibre, o nível de consciência devocional, de devoção que Kunti tinha. A estruturação desse verso, né? Como ele forma diferentes namas, diferentes nomes, e torna um método poderosíssimo. Como ela tinha essa consciência, né? Krishna como vaqueiro de Vrindavana, o filho de ela, como ela tinha consciência que isso atrai e dá prazer para Krishna, né? Como isso deixa Krishna completamente satisfeito com aquele que pronuncia esse mantra. Krishnaya Vasudevaya Devakinandanaya cha Nandagopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Nama Pankaja Nabhaya Nama Pankaja Maline Nama Pankaja Netraya Namaste Pankajangraya. Ou seja, o verso de cima, o verso anterior, ele glorificou o Nama, os nomes, o poderoso processo de glorificar os nomes de Krishna. E esse verso aqui, ele glorifica o quê? Ele glorifica o corpo, a forma. Então o verso anterior glorificou o Nama, e esse verso aqui vem glorificar Rupa, Nama, e esse Rupa vem glorificar a forma transcendental do Senhor Krishna, que é tão especial. Minhas respeitosas reverências são para vós, ó Senhor, cujo abdômen é marcado com uma depressão semelhante a uma flor de lótus, que estais sempre decorado com guirlandas de flores de lótus, cujo olhar é tão refrescante como o lótus e cujos pés estão gravados com lótus. Então esse verso maravilhoso, ele também exala o conteúdo profundo, o aroma fresco do processo de Bhakti, de devoção, que vem glorificar Rupa, a forma transcendental do Senhor Krishna. Yatarishikesha Kalena Devaki Kansena Rudatichiran Sucharpita Vimotyaham cha Sahatmaja Vibhu Tvayaiva Nathina Mohor Viparganat. Então, o penúltimo verso glorificou o nome de Krishna, Nama. O último verso, o verso anterior, glorificou a forma de Krishna, Rupa. E esse verso vem glorificar o quê? Lila. Vem falar um pouquinho dos passatempos de Krishna. Ó Rishikesha, Senhor dos sentidos e Senhor dos senhores, vós libertastes vossa mãe, Devaki, que foi por muito tempo aprisionada e afligida pelo invejoso rei Kamsa. E também libertastes a mim e a meus filhos de uma série de constantes perigos. Então essas atividades, essas aventuras, esses passatempos, essas lilas,
em que a divindade suprema vem realizar em nosso planeta, em intercâmbio, em relação com os seus devotos. Aqui nós podemos ver Devaki, Vasudeva, Kansa, um personagem, apesar de não ser um devoto, e aqui os Pandavas e Kunti. Então, ouvir essas lilas, essas lidades do Senhor Krishna, desembocam, despertam o nosso amor natural pelos pés e lótus de Deus. Visam Mahagne Purushana Darshanan Asat Sabaya Vanavasa Kritrata Mride Mride Nika Maharatastrato Drauni Ashtratas Jasmahari Pirakrita. Meu querido Krishna, vossa onipotência nos protegeu de um bolo envenenado, Nectar Bhima, de um grande fogo, ou seja, a casa de Gomalaka, dos canibais, aqui os Rakshasas, da assembleia viciosa no jogo de dados, dos sofrimentos durante nosso exílio na floresta e da batalha onde grandes generais lutaram, a batalha de Kurukshetra. E agora nos salvais da arma de Ashwatthama. Então, aqui está sendo narrado os passatempos de Krishna, passatempos em que os Pandavas, os seus devotos, foram colocados em grandes perigos, aflições insuperáveis. Porém, pela graça e pela intervenção do Senhor Krishna, devido à devoção desses devotos, os Pandavas e Kunti, que atraem, que amarram Krishna, eles conseguiram se safar. Grandes perigos, grandes tribulações, grande sofrimento. Depender de forma casta do Senhor. Uma devota ou um devoto casto do Senhor não recorre a outros, assim como uma esposa fiel só se recorre a seu esposo, mesmo que ele não esteja numa situação financeira muito boa, A saber qualquer outro ser vivo ou semideus, mesmo para livrar-se do perigo. Esta foi sempre a característica de toda a família dos Pandavas. Eles não conheciam nada exceto Krishna, Deus. E por isso o Senhor também estava sempre pronto a ajudá-los em todos os aspectos e em todas as circunstâncias. Esta é a natureza transcendental do Senhor. Ele corresponde à dependência do devoto. Não se deve, portanto, buscar a ajuda de seres vivos imperfeitos ou de semideuses. Vendo a característica de Kevala Bhakti, de devoção pura a Deus aqui. Senão que se deve buscar toda a ajuda do Senhor Krishna, que é competente para salvar seus devotos rendidos. Kunti Devi, juntamente com seus filhos, também foi salva de uma série de perigos. Mas Kunti Devi foi muito mais favorecida porque o Senhor Krishna não salvou os outros filhos de Devaki. É lógico que tem toda uma lila por detrás que Jiva Goswami conta em seu livro, em um de seus livros, mas eu não vou entrar em detalhe. Ao passo que salvou os filhos de Kunti Devi. Isso aconteceu porque o esposo de Devaki, Vasudeva, era vivo, ao passo que Kunti Devi era viúva. Então, nesse sentido, Prabhupada está dizendo aqui que Devaki, ela tinha um refúgio, ela tinha um senhor, ela tinha algo em que se ancorar, em se amparar, buscar um refúgio, uma proteção. Porém, Kunti era totalmente sozinha, e exatamente nessa condição de aflição, de solidão, de total desamparo, que Krishna cuida do devoto específico. A conclusão é que Krishna favorece mais ao devoto que está em maior perigo, em maior desamparo. Às vezes ele põe seus devotos puros em grandes perigos, porque nestas condições de desamparo
o devoto torna-se mais apegado ao Senhor. Quanto mais apegado ao Senhor, tanto mais sucedido, ou melhor, bem-sucedido é o devoto. Então o significado de Srila Prabhupada para o verso 23 desse capítulo 8. Orações da Rainha Kunti. Vipada santu dashashvat tata tata jagat guru bhavato darshanam yasyat apunar bhava darshanam. Aqui então a gente vai ler uns versos clássicos da Rainha Kunti, e esse verso que mostra o nível de devoção de um grande Paramahansa, de um grande yogi, de uma pessoa totalmente transcendental, pela oração, por essa oração específica da Rainha Kunti. Desejo que todas essas calamidades aconteçam repetidamente. Por quê? Porque ela é uma masoquista? Não. Para que possamos ver-vos repetidamente. Pois ver-vos significa que não veremos mais repetidos nascimentos e mortes. Haribo! Que é o verso famoso, Vipada Shantuta Shashwat, onde ela pede perigos e calamidades, não porque ela quer sofrer, porque ela é masoquista, porque ela gosta disso, ficou adicta, né, a vida toda, mas porque os sofrimentos vão fazer Krishna vir correndo para cuidar, para proteger o seu devoto rendido. A sempre perigosa existência material. Se você está no oceano, você tem que ter um barco muito forte, um barco muito seguro. Mas isso não é segurança, não é o suficiente, né? Qual é a garantia que o barco vai salvar, mesmo que seja um poderoso transatlântico como o Titanic? Visto que você está no mar, a qualquer momento pode haver perigos. Enquanto você estiver no mar, no oceano do mundo material, você está em uma posição perigosa, independente de quão forte seu barco possa ser. Assim, o nosso negócio é, mesmo dentro dessas calamidades, perigos, como desenvolveremos a nossa consciência de Krishna. E, após abandonarmos este corpo, voltaremos para casa, voltaremos para Krishna. Esse deveria ser o nosso negócio. Não devemos nos perturbar com as assim chamadas calamidades. Então, perigo, calamidade, problema vai ser uma constante nesse mundo material. A gente tem que tolerar e se refugiar cada vez mais em Krishna, em Deus. Então essa foi uma aula do Srimad Bhagavatam para esse verso 25, em Los Angeles, no dia 17 de abril de 1973, dada por Srila Prabhupada. Então aqui, outro verso clássico falado pela Rainha Kunti, que é um dos estandartes, né, um dos ícones em devoção. Jamashwarya Shutta Shibhir Idamana Madapumam Naivarhati Abidatum Vai Twamakinchana Gocharam. Meu Senhor, ó Onipotente, podeis facilmente ser alcançado, mas apenas por aqueles que estão materialmente esgotados, enfastiados, que não aguentam mais esse mundo. A pessoa que, por outro lado, né, a pessoa que está no caminho, tá empolgada, né, com esse mundo, que tem esperança de ser feliz nesse mundo material, que está no caminho do progresso material, tentando aprimorar-se com parentesco respeitável, ou seja, eu vou me tornar, minha família é muito importante, grande opulência, eu vou ficar muito rico, educação elevada, eu vou me tornar um grande doutor, e beleza corpórea, eu vou ser igual a Gisele Bündchen. E essas pessoas que estão iludidas com esses fogo-fatos do mundo material não podem aproximar-se de vós
com sentimento sincero, com o coração aberto, não podem se aproximar de Krishna de maneira honesta. Por quê? Porque tem outros refúgios, outros senhores, outros interesses. Bhakti, devoção a Deus, é um sentimento exclusivo. O devoto é totalmente rendido e dependente de Deus. Enquanto você está cultivando outros fazeres, outros saberes, outros prazeres, isso significa ramificação. Então isso não é devoção exclusiva. Isso não é Bhakti Yoga. Significado de Akinchana, o pelado, quer dizer, o pobre, o pobretão, Akinchana. Esta posição é muito boa. Niskinchana, aquele que não tem nenhuma posse. Perdi tudo. Agora não sou cuidado por minha família, meus amigos. Assim, tudo eu perdi. Portanto, sou forçado a vir a você, render-me ao Senhor. Portanto, não me chute para longe. Por favor, dê-me refúgio, pois não tenho outro abrigo. Toma Binekeate Amara. Não há ninguém mais para cuidar de mim, exceto Vossa Senhoria. Isso se chama Niskinchana. Enquanto pensarmos que, para minha proteção, esse arranjo está ali, essa conta no banco, essa pessoa para recorrer, sim, isso não é Niskinchana. Niskinchana significa o momento quando eu pensarei, quando estarei verdadeiramente sobre a compreensão de que não tenho nenhuma proteção exceto Krishna. Mesmo que a pessoa possua um saldo bancário muito grande, ela ainda pode ter essa consciência, porque está no mundo material e achar que existem refúgios, proteção ou segurança no mundo, ou que eu posso proteger alguém ou ser protegido por alguém, isso é total ilusão. Agora, quando eu estou no mundo, e mesmo que eu tenha posse, mas quando eu entendo profundamente, eu realizo que nada disso vai me proteger a não ser o abrigo dos pés altos do Senhor Krishna, isso é Niskinchana. E então me rendo completamente. Essa é a melhor qualificação, é a melhor consciência, a melhor posição para a consciência de Deus ou consciência de Krishna. Então essa também foi uma aula em Sridham Mayapur, dia 6 de outubro de 1974. Como é que eu devo cantar Hare Krishna? Como é que eu devo cantar minha japa? Qual é que deve ser a qualidade do cantar? A qualidade do cantar é a de que o cantar não deve ser um cantar. O cantar de primeira classe deve ser um choro intenso, ardoso dos pés lótus de Krishna. Nos Shastras se diz que por pronunciar uma vez o santo nome do Senhor, o pecador livra-se de uma quantidade maior de pecados do que a que ele possa cometer. Mas também há uma qualidade para esse cantar, não é qualquer cantar. Como é que deve ser a nossa disposição para este cantar? Isso depende da qualidade do sentimento. Um homem desamparado pode pronunciar com sentimento o santo nome do Senhor, ao passo que um homem que pronuncia o mesmo santo nome em meio a grande satisfação, proteção, felicidade material, não pode ser tão sincero e honesto. Então esse foi o significado para esse verso de Srila Prabhupada, um trecho. Orações da Rainha Kunti. Namo Kinchana Vittaya Nivritta Guna Vrittaye Atmaramaya Shantaya Kaivalya Pataye Namaha. Então agora a própria Rainha Kunti vai explicar esse verso anterior e a qualidade de como eu devo me refugiar e clamar pela proteção por Deus. Krishna, Krishna, Krishna. Minhas reverências são para vós, que sois a propriedade dos materialmente pobres, os pobretões.
nada tendes a ver com as ações e reações dos modos materiais da natureza. Ou seja, tanto os devotos quanto Krishna, eles não têm nada a ver com esse mundo. Por isso a riqueza material, o sucesso nesse lugar não significa nada para os devotos. Vós sois autossatisfeito e, portanto, sois o mais amável e sois o mestre dos monistas. Então, eu tinha separado um trecho do Vishwanath Chakravarti Thakura que ele dá uma tradução bem interessante para esse verso, né? Namo Kinchana, ou seja, Krishna, que é o protetor do, ofereço a minha reverência, Namo Kinchana Vitaya, aquele que é o Senhor dos pobres. Então os devotos são materialmente pobres, mas eles possuem a maior riqueza de todas, que é os pés devotos do Senhor Krishna. Virtaguna Virtaye. Então os devotos, eles não têm nada a ver com esses gunas desse mundo material, e o Senhor, ele é autossatisfeito e pacífico. E mesmo aos monistas, Kaivala Pataye Namaha, aqueles que buscam Kaivalya, a liberação impessoal, Krishna pode satisfazê-los, ou seja, só o processo de Bhakti pode satisfazer esses monistas, esses impersonalistas. Ou seja, Bhakti é a yoga mais elevada, como é explicado no Bhagavad Gita. Manyetam kalameshanam anadi nidhanam vibhum samancharantam sarvatra bhutana yamita kale. Meu Senhor, considero que vossa onipotência é o tempo eterno, o controlador supremo, sem começo nem fim, o onipenetrante. Vós sois igual para com todos ao distribuir vossa misericórdia. As dissensões entre os seres vivos devem ser ao convívio social. Então aqui tem pontos filosóficos extremamente profundos. Então Krishna é o tempo, que é o elemento mais importante desse mundo, que é o elemento divino, que a tudo está devorando nesse mundo, por isso ele é esse tempo. Ele é Ishvara, ele é o controlador supremo, Ishvara não. Desculpem. Ele não tem começo nem fim, ou seja, ele é eterno. Ele é igual para com todos, tanto com maus comportados quanto bem comportados. Ele é equânime. Mas o devoto, ele dá uma misericórdia especial. Então essa equanimidade de Krishna, essa imparcialidade, é um ponto muito profundo para se entender quem é Deus. E as misérias, as calamidades nesse mundo não são responsabilidade dele. Nós, almas, estamos desejando desfrutar desse mundo, estamos desejando ficar nesse mundo, e ficar nesse mundo sempre vai ter confusão, problema, mal e sofrimento. Então as dissensões entre os seres vivos devem ser ao convívio social, a gente que está aqui. O mundo é desagradável. Se a gente quiser acabar com os problemas, a gente deve se render a Krishna e sair daqui. Ah, tá aqui, rapaz. Então esse aqui é o significado a explicação de Vishwanath Chakravarti Thakura, aquele verso anterior. Deixa eu colocar para vocês aqui. Minhas reverências são para vós, se aproxima a propriedade dos materialmente pobres, certo? Então fixe nesse verso aqui, Namo Kinchana Vitaya Nivirtaguna Virtaye Atmramaya Shantaya Kaivalya Pataye Namaha. Então vamos para a explicação do Vishwanath Chakravarti Thakura. Aqueles que não têm nada materialmente falando, a Kinchana, mas possuem apenas você, que tem um corpo pleno de conhecimento e bem-aventurança. Eles são a morada de prema, do amor puro, e são assim como tesouros que devem ser escondidos de todos. Ofereço respeitos a você que possui esse tesouro dos Akinchanas, né, os devotos. Mas os Akinchanas são pobres, isso é verdade. Os devotos do Senhor não têm a riqueza resultante dos gunas de Maya, ou seja, a riqueza material. Eles têm o Senhor que é desprovido de todo o prazer material, Nirvirtaguna Virtaye.
O apego do Senhor aos Akinchana Bhaktas foi descrito. Agora seu desapego dos outros é mostrado. Atmaramaya, ou seja, ele é totalmente autossatisfeito, ele não precisa de nada nem de ninguém. Se o devoto ofende o Senhor não se irritará. Ele permanece pacífico, Shantaya, mostrando piedade ao seu devoto. Ele também ajuda aqueles devotos interessados na libertação. Kaivalya Pottai. Aqui voltando. Naveda Kashiri Bhagavan Stikirshatan Tavehamarasya Narinam Vidampanam Nayasya Kashiri Daitosti Kahachit Dveshascha Yasmin Vishamamati Nrinam. Ó Senhor, ninguém pode entender vossos passatempos transcendentais. Ou seja, Deus é inconcebível. Essa é uma das primeiras regras para você se aproximar de Deus. Não tente compreender Deus. Então o que eu devo fazer? Tente amar, glorificar, tente absorver Deus sem tentar controlá-lo, sem tentar entendê-lo. Ele é inconcebível. Ele sempre vai te enganar. Mas se você for manso, humilde e rendido, aí a sua devoção vai atraí-lo. Mas a sua intenção de querer compreendê-lo, dominá-lo, entendê-lo, abandone isso. Ninguém então as suas atividades transcendentais que parecem ser humanos e tão desconcertantes, os seus passatempos. Ninguém é para vós objeto especial de favorecimento, nem tendes objeto algum de inveja. Ele não odeia ninguém, nem ama em particular alguém no mundo material. As pessoas apenas imaginam que sois parcial. Jnana Karma Chamevidivya, igual o capítulo 4, verso 9 do Bhagavad Gita. Jnana Karma Chavifatman Ajasya Kartu Atmana Tiran Nirshushu Yadasu Tadayanta Vedambanam. É realmente desconcertante, ó alma do universo, que vós trabalheis, embora sejais inativos. Ou seja, Deus é totalmente desconcertante. E que vós nasçais, embora sejais a força vital e o não nascido. Vós desceis em pessoa entre os animais, homens, sábios e seres aquáticos. Realmente isso é desconcertante. Então esses últimos 3 versos, o 30, o 29 e o 28, ele vem trazer informações da personalidade de Deus, de como Deus é, como é a sua natureza, o que ele pensa, como ele age. Então essa é uma informação, é um conhecimento muito confidencial, muito íntimo, muito elevado sobre Deus, como Deus é em sua intimidade, como ele age, como ele pensa, quais são os seus traços de personalidade. Então esses últimos 3 versos, o 30, 29 e 28, vêm trazer isso, as características da personalidade da divindade suprema. Muito precioso, muito, muito secreto, muito íntimo, muito valioso. Gopyadade Tvai Kritagasidam Matavan Yate Dashashu Kalilanjana Sambramakram Vaktan Niya Bhayapavanaya Sitasya Samam Vimohayati Virapyadi Piveti. Meu querido Krishna, Yashoda pegou uma corda para vos atar quando fizeste uma travessura. E vossos olhos perturbados inundaram-se de lágrimas, que lavaram o rímel de vossos olhos. E vós estáveis temeroso, embora o medo personificado tenha medo de vós. Essa visão é desconcertante para mim. Então aqui ela foi ainda mais fundo, filha da mãe da Rainha Kunti, ela foi ainda mais fundo. E ela veio tratar sobre esse passatempo infantil tão íntimo que é o passatempo de Damodar, que acontece no mês de Kartika, quando mãe Yashoda amarra Krishna. Quem é mais poderoso que Deus? Se a morte personificada teme Deus, teme Krishna. Porém Krishna, nesse passatempo, ele fica com medo
da Mãe Yashoda. Por isso que eu acho a Mãe Yashoda o melhor dos devotos, a grande heroína. Viva a Mãe Yashoda, que pega uma vara para castigar Krishna. Eu adoro ela por causa disso. O que a própria divindade suprema teme, Mãe Yashoda. Então esses passatempos são muito íntimos, muito especiais, muito secretos e extremamente doces, extremamente maravilhosos, e que dão prazer, que afogam os devotos num lago de êxtase. Então ela conseguiu ir mais a fundo e mostrar como Krishna é inconcebível, como que a morte, o temor personificado, tem medo de Mãe Yashoda no seu devoto. Então, para terminar, gente, eu vou aqui trazer um Mahavakya, uma grande instrução. Veja como a Rainha Kunti vai fechar a coisa com chave de ouro, vai arrebentar tudo, vai estourar a boca do balão. Mahavakya quer dizer grande instrução. Shrivanti Gayanti Grinanti Abhikshanasha Smaranti Nandanti Tavedanjana Ta eva Pashanti Atirena Tavakam Bhava Pravaho Paramam Padam Bhujan. Ó Krishna, aqueles que continuamente ouvem, cantam e repetem vossas atividades transcendentais ou sentem prazer e que outros o façam, certamente veem vossos pés de lótus que por si só podem cessar a repetição de nascimentos e mortes. Então esse verso é muito especial porque ele vem trazer como conclusão das orações da Rainha Kunti o processo de Nama Sankirtana. Shrivanti Gayanti Grinanti Smaranti Nandanti. Ou seja, o processo de ouvir, cantar e repetir as atividades do Senhor Krishna, os nomes, atividades, os passatempos do Senhor Krishna. Então Chaitanya Mahaprabhu, quando veio trazer o processo de Nama Sankirtana, Hari Nama Sankirtana, ele se apoia totalmente no Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam, Bhagavata Purana, é o livro de cabeceira, é o cânone mais potente, mais respeitável, é o cânone mais seguro para o Vaishnavismo e para o Gaudiya Vaishnavismo. Como eu quero conhecer Deus? Qual é a ciência para conhecer Deus? Então ela está expressa aqui, e aqui é a conclusão do processo que as pessoas devem fazer nos dias de hoje para conhecer Deus. Aqueles que continuamente ouvem, cantam e repetem vossas atividades transcendentais, ou sentem prazer em que outros o façam, certamente veem vossos pés de lótus. Então, esse não é um verso solitário, são vários versos como este espalhados pelo Srimad Bhagavatam, pelo Bhagavata Purana, e vem trazer este Bhagavata Purana, esse principal texto dos Vedas. Ele vem trazer o processo de adquirir e despertar a ciência de devoção como o processo de cantar os nomes de Deus. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, o Srimad Bhagavatam é a literatura mais elevada dos Vedas, e é a literatura, é o cânone que reforça e que embasa totalmente o movimento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu, da qual a ISKCON é um ramo, é um galho poderosíssimo nos dias atuais. Então agora ela termina em êxtase. Apiyadyanas tvanswa krite hita prabho dihasasi suitsrido anudivinaha yeshanarchanyad bhavata padam bhujat parayanam rajasu yojatam hasum. Ó meu Senhor, vós executastes pessoalmente todos os deveres. E lembrando que um dos principais deveres de Krishna, se bem que Krishna tem dever, mas ao mesmo tempo não tem, é o de cuidar, de proteger os seus devotos. Esse não é um dever, isso não é um dharma mundano, isso é um sanatana dharma, isso é um parama dharma, é um dever primordial de Krishna no relacionamento de bhakti com os seus devotos. Acaso estáis nos deixando hoje? Ou seja, Krishna está indo embora para Dwarka. Embora sejamos completamente dependentes de vossa misericórdia, embora não tenhamos ninguém que nos proteja,
agora que todos os reis se mostram nossos inimigos. Então, como Krishna está fazendo isso? Como Krishna vai deixar os Pandavas e Kunti cheios de inimigos, cheios de desalentos, cheios de desafetos, sozinhos, e vai deixar eles sem a companhia dele? Como Krishna vai fazer isso? Será que Krishna é cruel? Por que Krishna é tão sádico e maltrata os seus devotos? Porém, a grande explicação para isso é que, na verdade, Krishna não está sendo cruel, nem sádico, nem maltratando os seus devotos, os Pandavas e a rainha Kunti. Na verdade, ele está fazendo isso para aumentar, para incrementar ainda mais o amor deles, porque longe os Pandavas e a Kunti irão amar a Krishna em separação, Vipralamba Seva, que foi a maneira que Chaitanya Mahaprabhu ensinou, que é uma forma mais íntima, mais doce e mais comburente, mais explosiva de alastrar o amor dentro do nosso coração pela personalidade do Senhor Krishna. Vipralamba Seva, isso é aumentar o amor em separação. Krishna fez isso com as gopis, Chaitanya Mahaprabhu fez isso com Manchati, então isso é um comportamento trivial da personalidade de Krishna. Porém, Krishna não faz isso por crueldade. Krishna faz isso porque isso vai aumentar ainda mais o amor e o apego dos seus devotos em Vipralamba Seva, no amor de separação. Haribo! Vocês gostam, né, dos nossos super efeitos especiais. Tá ok? Então, Prabhupada explicando esse verso 37 para fechar. A mais elevada conquista da civilização perfeita é trabalhar com esforço, ralando, né, suando boné, mas ao mesmo tempo depender completamente do Senhor. Os Pandavas eram os executores ideais deste padrão de civilização. Indubitavelmente, eles eram completamente dependentes da boa vontade do Senhor Krishna, mas não eram indolentes, parasitas do Senhor. Eram todos altamente qualificados, desenvolvidos, trabalhadores com afinco, tanto pelo caráter pessoal quanto pelas atividades físicas. Ainda assim, eles sempre buscavam a misericórdia do Senhor, porque sabiam que todo ser vivo é dependente por posição com o Senhor. Então aqui tem uma compreensão muito profunda da relação da diva, da alma com Deus, que ela deve trabalhar muito duro para satisfazer Deus, não os seus sentidos, mas o resultado das suas atividades, ela é totalmente dependente de Deus. Srila Prabhupada foi o maior aplicador prático disso em sua vida. Trabalhava como ninguém, trabalhava de maneira incansável, trabalhava de maneira sobre-humana, mas era totalmente dependente de Krishna, totalmente rendido. A perfeição da vida é, portanto, tornar-se dependente da vontade do Senhor, ao invés de tornar-se falsamente independente no mundo material. Ou seja, depender de uma sombra não vai dar muito certo, né? Aqueles que tentam tornar-se falsamente independentes do Senhor são chamados de Anata, ou sem nenhum guardião. Ao passo que aqueles que são completamente dependentes da vontade do Senhor são chamados Sanatas, ou seja, são eternos, ou aqueles que têm alguém para protegê-los. Então esse foi o significado ao verso 37 desse capítulo 8 do primeiro canto do Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada aqui, tchau! O grande comentarista e o grande guerreiro, o grande general-chefe do Sr. Chaitanya para os dias atuais. Então termino por aqui nessa sessão, né, dos grandes místicos da história. Hoje a gente trazendo a Rainha Kunti, sua personalidade impecável, santíssima, beata, e suas instruções fundamentais para quem quer trilhar a vida devocional. Me despeço de vocês, muito obrigado pela atenção, pela paciência. Tenham uma boa tarde, ou um bom dia, ou uma boa noite. Por favor, se inscrevam no canal, deem um curtir,
compartilhem para a gente poder continuar propagando esse conhecimento fundamental para a sociedade humana. Muito obrigado novamente. Hare Krishna e tchau!